E neste final de semana, o comércio e os shoppings começaram a retomar as suas atividades. Houve muito movimento em todo o Brasil. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Glauco Mai, que é presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Meu caro Glauco, muito bom dia. Olha, é um movimento mais que esperado para o setor que viveu tempos complicados nesta pandemia, né? E nós estamos a uma semana do Dia das Mães. Como é que a gente pode esperar esse movimento, falar de expectativa nessa reabertura? Bom dia, é um prazer falar com vocês. Realmente o setor não apenas sofreu, mas ele continua sofrendo, porque apesar de estarmos agora com os 601 shoppings que existem no Brasil abertos, ontem foi uma data simbólica, né? O último shopping que estava fechado abriu, então nós estamos com todos os shoppings abertos, porém todos funcionando com restrição, ou restrição de horário, ou de quantidade de pessoas que podem entrar ao shopping, restrição de atividades. Isso dificulta muito a operação de shopping, porque o shopping é um organismo com diversas características, diversos serviços, diversos tipos de lojas. Então, ele tem que funcionar na sua plenitude para poder atender o consumidor. Mas é um alívio, né? Claro, abrir os shoppings é um alívio, abrir com horário reduzido, ainda que seja, é um alívio. Os lojistas estão muito estrangulados e é um movimento importante nesse momento, como você disse, às vésperas do Dia das Mães, que é a segunda maior data do varejo. Então, a expectativa é muito alta, o público voltou com muita força aos shoppings e nós estamos fazendo um grande trabalho, né, infelizmente, do ponto de vista econômico, para segurar a entrada das pessoas no shopping, porque tem se formado filas e tem se formado, não tumultos, né, mas muitas pessoas querendo entrar no shopping, mas nós temos restrição da quantidade de pessoas. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, 25% só da capacidade do shopping pode operar. Então, isso frustra um pouco tanto os consumidores quanto os lojistas. Glauco, quanto tempo, em média, os shoppings ficaram fechados? Esse último que faltava reabrir, qual foi? E você saberia dizer para a gente quantas lojas, mais ou menos, não resistiram e não vão voltar a reabrir ou já não voltaram? Olha, nós tivemos, desde o ano passado, né, 2 grandes períodos de fechamento. Né? O ano passado, nós ficamos 5 meses e 10 dias fechados, né, sem os shoppings abrirem simultaneamente. E esse ano, na segunda onda, mais 4 meses e 5 dias. Então, o último shopping a reabrir foi um shopping de Minas Gerais, na cidade de Sete Lagoas, né, que ficou fechado praticamente 2 meses ininterruptamente. Então, é um movimento muito difícil para o setor e que causa perdas tanto do ponto de vista de vendas, quanto do ponto de vista de lojas fechando e também de empregos. Nós não temos uma radiografia ainda exata deste segundo momento de fechamento, mas desde o início da pandemia, no ano passado, o setor de shoppings já perdeu 90 bilhões de reais em vendas, ele já perdeu mais de 110 mil empregos, infelizmente, e já perdeu perto de 10 mil lojas, entre 10 e 12 mil lojas. Então, é um impacto muito grande no setor que vai demorar para poder retomar a sua plenitude e retomar os índices pré-pandemia de 2019. Agora, Glauco, uma questão que fica nós tivemos duas ondas de fechamento, como você disse, que duraram meses, e você traz esse número de perdas econômicas de lojas fechadas e, consequentemente, de desemprego, quando nós já anunciamos aqui, este final de semana, mais de 14 milhões de desempregados pelo Brasil, quase 14 milhões e meio. Uma nova onda dessa, se houver um novo fechamento, uma nova situação como essa, o que dizer do futuro do setor? Olha, nós nem gostaríamos de pensar numa nova onda, porque, como eu disse, acabamos de abrir o último shopping no Brasil, temos protocolos muito robustos e efetivos, mostramos para os 226 prefeitos e 27 governadores do Brasil, onde existem shoppings, que o nosso protocolo é efetivo, seguro e ele consegue controlar tanto a circulação de pessoas quanto o contágio do vírus. Mas caso venha uma terceira onda, nós estamos levantando a tese ou a proposta para que haja um rodízio entre os setores. Porque, desde o início da pandemia, o único setor que fecha sistematicamente é o setor de comércio e serviços.
e o setor de comércios formal e parte do setor de comércio formal. Então, nós estamos falando de uma pequena fração da economia que está realmente sendo fechada em detrimento ao restante de toda a economia. Mais de 80% da atividade econômica no Brasil está funcionando. 20% não está funcionando e está, infelizmente, tendo que pagar o custo, pagar o preço social e econômico da pandemia. Nós temos setores que estão trabalhando ininterruptamente desde março, que não são essenciais ou que não deveriam ser essenciais no nosso ponto de vista e que, então, caso venha uma terceira onda, poderiam fazer um rodízio. Então, fecha-se esse setor uma semana ou 15 dias, depois fecha-se outro setor uma semana, 15 dias, para que a gente possa ter um maior equilíbrio e não apenas o shopping ou parte do comércio formal tenha que ser fechado novamente, porque essa dinâmica é inviável. Sobretudo porque não há nenhuma política, não há nenhum auxílio, nem há nenhuma medida para o setor de comércio e serviços para que a gente possa ajudar lojistas, empresários e trabalhadores a passar por um momento tão difícil. Imagina, ficar fechado 6 meses. Teve cidades no Brasil que ficaram fechados 6 meses sem renda. Como é possível? Até te pergunto então isso com relação a olhando para trás, Glauco. Você acha que as providências de fechamento dos shopping centers, como presidente da Associação Brasileira, foram tomadas de forma correta ou poderia ter funcionado esse fechamento de uma forma diferente, com outros cuidados? Olha, eu acho que no início da pandemia, no ano passado, era uma coisa nova para todo mundo estava dando a sua contribuição e aceitando qualquer tipo de medida que viesse aí enfrentar o vírus. O fechamento foi proposto, nos foi pedido um protocolo de operação, nós encomendamos junto a uma das maiores referências em saúde do Brasil, um protocolo de operações, apresentamos para as autoridades e então exigimos, no sentido de que, olha, estamos cumprindo o que vocês estão nos pedindo, nos deixe operar. E aos poucos, mas depois de 5 meses, voltamos a operar e mostramos que sim, o shopping é um lugar seguro, não contaminante, temos monitoramento, temos higienização, sanitização, controle e distanciamento social. Então, todas as práticas propostas pela OMS, por todas as organizações de saúde, nós cumprimos. Então, não entendemos os critérios pelos quais os shoppings fecham e outros segmentos que têm os mesmos protocolos ou protocolos um pouco inferiores ao nosso, continuam funcionando. Na segunda onda, o entendimento da pandemia já é outro. O entendimento em relação à proteção individual, à proteção coletiva, a como a gente pode enfrentar através de campanhas e comunicação. Então, aplicou-se o mesmo remédio de março do ano passado a uma situação agora, em março, em fevereiro de 2021, um ano depois. Sendo que o remédio aplicado lá atrás não se mostrou tão efetivo e medidas compensatórias não foram tomadas. Então, nós não podemos correr o risco de, num novo fechamento, os mesmos remédios serem tomados. Precisamos achar um novo remédio, precisamos ter uma nova proposta, porque o setor não suporta novos fechamentos. Sim. E rapidinho para a gente encerrar, Glauco, então, qual tipo de ambiente agora os clientes vão encontrar? É um novo estilo de shopping? Os horários de funcionamento são diferentes nos estados, o mesmo por todo o Brasil? Deixa uma mensagem rapidinha para os clientes de shoppings, quais cuidados tomar para retornar com segurança? Claro. O shopping é um ambiente totalmente monitorado e seguro. A partir do momento em que o consumidor chega no shopping, ele vai ter tapetes, ele vai ter medição de temperatura, ele vai ter uma farta distribuição de álcool gel e pontos para higienizar as mãos, ele vai estar sendo observado e vai estar sendo comunicado a usar a máscara, manter afastamento, não aglomerar. Então, todas as medidas estão sendo tomadas, fiscalizadas e controladas em todo o Brasil. O shopping está funcionando de maneira restrita, com público reduzido, com horários reduzidos. E o horário tradicional do shopping, de 10 da manhã às 10 da noite, está variando cidade a cidade. Então, o consumidor tem que se informar qual o horário que o shopping está funcionando na sua cidade, porque tem cidade que está funcionando de 11 às 7, de 10 às 8, de meio-dia às 8. Então, enquanto a gente tiver com esse momento de restrições, que é o meu ponto, que a gente não está trabalhando na plenitude, nós temos que nos informar e procurar o melhor horário, então, para poder visitar o shopping. Mas o shopping é um ambiente extremamente seguro,
controlado e com um protocolo carimbado pela maior instituição de saúde do Brasil e talvez da América Latina. Muito bem, Glauco Mai, muito obrigado pela sua participação, presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers. Sucesso nessa retomada, conte sempre conosco e um ótimo dia. Obrigado, prazer falar com vocês de novo, um ótimo dia.